Boa tarde, esse foi Júnior, eu venho aqui apresentar o meu painel. Eu estou prestando para os cargos de diretoria de projetos e de segunda opção, cargo de diretoria comercial. E bom, o meu painel, ele traz essa questão, que é uma pergunta que vem, uma pergunta principal do álbum The Wall, do Pink Floyd. E eu queria começar com uma música, só para a gente entrar um pouco no clima da conversa. Out there. Everybody out there. Everybody out there. Bom, acho que já deu para entender um pouquinho. É uma conversa um pouco mais... Eita! É uma conversa um pouco mais profunda, uma conversa um pouco mais existencialista. Mas eu queria falar com vocês um pouco sobre o álbum do The Wall, que é um álbum que não só marcou na história do rock em si, mas também ele é um álbum que traz um aprofundamento muito grande e uma análise bem aprofundada do existencialismo e do eu, junto com os nossos traumas. E essa pergunta, tem alguém aí que é o Is There Anybody Out There? Ela é a pergunta central do álbum em si, mas que é uma pergunta que a gente não consegue no começo entender real o que ela é. A gente não sabe se é um pedido de socorro ou então uma constatação de que ele está com medo de algo. Então, o Pink, que é o personagem, o eu lírico da obra, ele pergunta no fundo, mas ele já sabe a resposta, que não tem ninguém lá. Mas aí a gente vai entender o porquê que a resposta é o silêncio e não tem ninguém lá. E assim a gente tem um muro. O muro, na verdade, é uma alegoria que eles trazem para cada trauma que a gente tem e que a gente passa na nossa vida. O trauma em si, ele pode ser como no personagem, seria a morte do pai na guerra, a mãe que é super protetora, ou então a escola, que é uma das críticas do álbum também, que a escola, ela padroniza as pessoas e tira sua identidade. Mas o muro não é algo que acontece com o Pink, ou então não é algo que só acontece com a gente. É uma decisão que a gente toma ativamente também. Cada tijolo é um trauma. E a gente utiliza esse trauma para construir esse muro, e esse muro ele traz uma proteção e nos isola tanto de sentir coisas ruins, mas também de sentir coisas boas. Bom, mas o muro funciona. Ele é algo que de fato faz você perceber que você está longe desses traumas, desses medos. Mas aí surge uma crise identitária, porque sem o olhar do outro para nos reconhecer, a gente deixa de existir como humano, nos tornamos coisas. E aí que eu venho a pergunta e trago de novo. Tem alguém aí? Tem alguém aí em vocês? Vocês estão construindo o muro ou vocês estão ativamente tentando se abrir e tornar mais vulnerável no mundo? E aqui também, na música, tem uma música que chama Nobody Home, que conta que ele aparece na casa, ele tem diversas coisas, tem diversos itens, mas ele percebe que não tem ninguém em casa. E às vezes traz um questionamento na mente dele, que será que ele realmente é uma pessoa? Traz uma dúvida, essa angústia que é a vertigem de que talvez tenhamos nos protegido tanto da dor de viver, que a gente esqueceu de sentir qualquer coisa. E depois a gente tem a música Comfortably Numb. A música Comfortably Numb é a música principal do álbum, uma das músicas mais famosas e também o solo de guitarra, literalmente o solo de guitarra mais famoso da história do rock. E essa música ela conta que a gente não consegue entrar em alinhamento quando a gente está construindo esse muro. A nossa mente tenta entrar em equilíbrio o tempo todo. E esse equilíbrio, às vezes, ele pode trazer para um lado ruim. Então, na música do Comfortably Numb, ele começa com uma sensação que a tradução direta é confortavelmente entorpecido. Que a gente nesse estado de situação, a gente tenta nos anestesiar para não sentir nada. E não sentir nada é algo que o nosso corpo não permite e a gente tenta trazer essas inseguranças de alguma forma e externalizar elas. Uma forma que o álbum traz pra gente é através do fascismo, do ódio. Porque todo ódio que alguém tem, todo trauma que alguém tem, ele pode ser refletido na sociedade através do ódio.
Então, o álbum cita como a escola, por exemplo, professores traumatizados que descontam em seus alunos, ditadores fascistas da época, porque o álbum é da época da Segunda Guerra, e tudo isso transforma um indivíduo num indivíduo violento e que não está alinhado com si mesmo. Mas, porém, a gente tem o julgamento. Como eu já disse, a mente ela tenta manter a gente sempre alinhado e tenta trazer um equilíbrio dentro da nossa cognição. Mas o julgamento é a própria mente do Pink, o personagem, em que ele tem o medo principal de se expor e de se tornar vulnerável, mas essa também é a principal solução, que é derrubar o muro, tear down the wall. E aqui a gente mostra e a gente descobre que é um paradoxo. A mesma forma que você tem como cura é o maior medo em que o personagem, ou nós mesmos temos, para a gente conseguir ter essa cura e se de fato se tornar vulnerável e voltar a sentir qualquer coisa. Então a cura não é confortável, ela é a volta do status quo. É a transformação violenta, uma morte simbólica do eu protegido e nascimento de um eu vulnerável, mas vivo. E esse questionamento que eu queria trazer para vocês é um pouco da visão que eu tenho de mundo, e eu queria alinhar isso com vocês, e eu trago a pergunta de novo. Tem alguém aí? Muito obrigado, senhor Juliano.